Saudações, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal do K, canal de vídeos da área de administração. E hoje vou inaugurar uma nova área aqui no canal, a área dos resumos das matérias que todo estudante de administração e de algumas outras áreas tem. Hoje vou inaugurar a área de estratégia empresarial. Nessa área eu vou colocar vídeos com resumos de diversas matérias que vocês terão em estratégia empresarial, além de explicação de diversas ferramentas de estratégia empresarial. Lembrando que o meu objetivo não é substituir o trabalho dos professores ou dar aula no lugar deles, mas sim resumir as matérias para que fique mais fácil para os alunos poderem recuperar essa matéria na época de prova ou até mesmo para fazer os seus resumos. E nesse vídeo de hoje vou introduzir o assunto de estratégia. Vou falar o que é, de onde veio, o seu objetivo, vou explicar a sua relação com outras áreas de administração e terminar com duas grandes visões de dois grandes teóricos do assunto. E para começar, eu vou responder a pergunta que todos fazem: de onde veio a palavra estratégia? A palavra estratégia tem origem do grego, da palavra stratagos, que é líder do exército, ou seja, o general, aquele cara que fica na sua tenda antes da guerra fazendo plano A, plano B, estratagemas de como atacar, como se defender, como adiantar ou como recuar. E, por isso mesmo, muitas vezes a palavra estratégia é definida como a arte do general. Podemos dizer então que a estratégia é a arte de se elaborar planos para se atingir um objetivo e compreender o cenário, compreender possíveis situações adversas e saber como sair delas da melhor maneira possível. A primeira coisa a se ter em mente quando se fala estratégia é saber a diferença entre objetivo e a estratégia. O objetivo é o alvo, é onde você quer chegar. E a estratégia é o caminho, é qual caminho você quer percorrer e como, que transporte usar. Então eu posso reconhecer uma boa estratégia, pois ela evolui de uma boa avaliação do cenário e do ambiente. Num vídeo posterior eu vou falar o que são cenários, o que é a criação de cenários. E eu posso dizer também que a boa estratégia ela vai produzir um diagnóstico que entende e simplifica os desafios, as coisas que você não conhece, as situações adversas, permitindo um conjunto de ações coerente para tirar benefícios ou, pelo menos, não ter tantos prejuízos. A estratégia passou muito tempo sendo estudada como planejamento estratégico, mas o planejamento é apenas uma parte da estratégia. Lembram-se de TGA quando aprenderam o ciclo PDCA de Plan, Do, Act and Control? Então, é a mesma coisa. A estratégia não pode se focar apenas no plan do PDCA. E por isso é ensinada nas universidades como estratégia empresarial. Vou falar um pouquinho de duas grandes visões da estratégia empresarial. A primeira delas é a estratégia baseada em valores. Essa ideia surgiu com Michael Porter e ele diz que na estratégia baseada com valores eu vou ver o que o cliente precisa e o que eu posso fazer melhor do que os meus concorrentes. Então, vamos lá novamente. Eu vou analisar o mercado,
o ambiente, vou buscar as necessidades do cliente e ver o que eu posso fazer melhor do que o meu concorrente. Se eu posso ter um preço melhor, uma qualidade melhor ou um serviço melhor do que esse meu concorrente. E aí eu vou investir nessa área. Essa visão foi dada como única e correta por muito tempo. Porém, Prahalá e Hamel apareceram depois, demonstrando a visão de estratégia baseada em recursos. E como funciona a estratégia baseada em recursos? Eu vou olhar de dentro para fora, ou seja, eu vou ver o que eu sou bom em fazer, o que eu posso fazer melhor do que os meus concorrentes e então buscar um mercado para eu entrar com isso que eu sou bom. Estão vendo a diferença de visões? Porter é uma visão de fora para dentro. Eu vou analisar o mercado, eu vou analisar o meu competidor e aí eu entro no mercado. Já Prahalá apresenta uma outra visão, onde é de dentro para fora. Primeiro eu vou ver no que eu sou bom, para aí eu saber onde eu vou investir. Hoje sabemos que apesar de opostas essas duas visões, elas se complementam e muitas vezes podem ser usadas de maneira integrada, apesar desses dois autores nunca terem dito isso. Infelizmente, Prahalá morreu, então ele não pôde continuar evoluindo a sua teoria nessa visão. Porter ainda está vivo e ativo. Hamel, que gerou essa teoria junto de Prahalá, não é tão bom marqueteiro assim para expor as suas teorias e as suas novas visões, fazendo com que muitas vezes os alunos vejam apenas Porter como o supremo da área de estratégia. Logo, a estratégia da empresa deve observá-la como um todo e não apenas se focar em um único departamento. Você pode ter uma estratégia utilizada por departamento de marketing, uma estratégia de vendas, porém a estratégia empresarial deverá ser uma estratégia única em que ela engloba a estratégia de cada departamento para que a empresa possa ter uma tomada de decisão certa, ter um planejamento, obter um controle, poder gerar motivação e liderança, além de gerar, é claro, a informação, que é importantíssima na tomada de decisões de uma empresa. Um dos primeiros pesquisadores que buscaram compreender e formular um processo de estratégia foi o Ansoff. E quando iniciaram as pesquisas de estratégia empresarial, quando Porter começou a aparecer, a estratégia servia única e exclusivamente para crescer. Hoje sabemos que existem outros objetivos e motivos de se ter uma estratégia. Por exemplo, se você quiser apenas sobreviver, se manter. Ou se você quiser uma estratégia de seguir o líder, de fazer benchmarking. Ou até mesmo para você encontrar maneiras de reagir num mercado tão dinâmico. Inclusive, em breve vou colocar um vídeo falando de como é realizada a estratégia empresarial num cenário de incertezas, onde hoje o mercado está muito dinâmico, os clientes estão muito dinâmicos, a tecnologia evolui muito rápido e assim os produtos. Então você pode até ter cenários planejados, mas acaba sendo muito complicado de você saber o que exatamente vai ocorrer no dia de amanhã. E isso é uma coisa que antigamente os precursores dos estudos da estratégia não aceitavam. Para eles, você só pode usar uma estratégia e ela só será eficaz se você compreender o seu mercado e puder prever o futuro.
Antigamente isso até era possível, com uma tecnologia mais lenta, uma industrialização mais lenta, porém hoje em dia torna-se tudo muito difícil. Então a empresa sai já no lucro se ela simplesmente puder chegar a um caminho mais próximo do que vai acontecer, ou que consiga o maior número de benefícios ou o menor prejuízo. Bom, essa foi a introdução à estratégia empresarial. No próximo vídeo eu vou falar das estratégias possíveis, eu vou falar das escolas e depois eu vou falar de Porter e o que ele anda falando e o que está vigente nas teorias de Porter. Vou falar também de ferramentas de estratégia e os objetivos do uso da estratégia empresarial. Espero que tenham gostado e, se gostaram, por favor, favoritem, deixem sua opinião e seus comentários e subscrevam ao canal. Muito obrigado a todos, desejo sucesso a todos vocês, lembrando que sem esforço não há ganho. Fui!